Alô, alô, YouTube! Algumas semanas atrás, falamos sobre alguns mitos históricos que muita gente pensa ser verdade. Vocês gostaram tanto daquele vídeo e eu prometi fazer uma segunda parte se a gente alcançasse 6.000 likes. E a gente conseguiu isso nos primeiros dias. Então, muito obrigado pelo apoio e, como prometido, aqui vão mais alguns mitos históricos que muita gente pensa ser verdade. Bora lá! Número 1. Nero incendiou Roma. Em 54 d.C., Nero se tornou imperador romano com apenas 17 anos. 10 anos depois, teve o famoso incêndio de Roma, que durou 9 dias e destruiu 2/3 da cidade. Muita gente fala que Nero não só iniciou esse incêndio, como ele assistiu Roma queimar enquanto tocava um tipo de violino. Alguns falam que ele queria um incêndio de propósito para poder abrir espaço e construir novos palácios para ele. Outros também argumentam que ele fez de propósito para colocar a culpa nos cristãos e justificar a perseguição contra eles. Porém, isso não é verdade. Bem, pelo menos uma parte. Primeiro, não existia violino naquela época. Se fosse para tocar algo, ele teria tocado uma quitara ou lira. Mas também a maioria dos historiadores não aceita que ele assistiu Roma queimar feliz, porque os relatos originais da época reportam que Nero estava fora de Roma quando começou a pegar fogo. E quando ele voltou, ele até ajudou a combater o fogo e ajudou muitas pessoas que perderam suas casas também. Também sobre aquele argumento de querer abrir espaço para construir algo, muitos falam que ele não precisava queimar Roma para isso. Era tudo dele já, ele podia muito bem tirar as pessoas de lá e construir o que ele quiser. Mas mesmo assim, tem chances, apesar de não podemos saber com certeza, que ele tenha planejado esse incêndio antes, e ele saiu durante a execução, para não suspeitarem dele. Mas é difícil dizer isso. Os primeiros relatos que jogam culpa em Nero foram escritos algum tempo depois, por pessoas que não estavam lá. Bem, mas a gente não pode negar que Nero teve alguns problemas, e com o tempo foi ficando cada vez mais louco, até que quando ele tinha 30 anos, ele foi forçado a se matar. Foi ele também que iniciou a perseguição contra os cristãos, o que levou para a execução do apóstolo Pedro e Paulo. Então o filme dele foi queimado para sempre, mesmo se não foi ele que tenha queimado Roma. Número 2. Xmas é para tirar o Cristo do Natal. Falando em cristianismo, talvez na época do Natal você já tenha visto algo escrito assim: Merry Xmas, ao invés de Christmas, que é a junção de Cristo e missa em inglês para formar a palavra Natal, Christmas. Algum tempo atrás, algumas pessoas começaram a dizer que isso surgiu para tirar Cristo do feriado, colocando X para representar qualquer coisa, ou um X para cruzar o nome dele. Mas esse mito também não é verdade. Esse X aqui, na verdade, não é um X do nosso alfabeto. É Ti ou Xi, não sei como se fala isso, uma letra grega. Pois é, Messias em grego se fala Christos, daí que vem a palavra Cristo. E essa é a primeira letra da palavra. Então, algumas pessoas, elas começaram a usar essa letra grega para abreviar ou representar Cristo na palavra. Ao contrário do que muitos pensam, isso não surgiu recentemente com a guerra cultural. Já foi usado muitas vezes e faz muito tempo. O imperador Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, usou esse símbolo aqui, que ficou conhecido e usado várias vezes depois como o símbolo que representa Jesus, feito das duas primeiras letras do nome Cristo em grego. Desde então, várias pessoas e escribas cristãos usaram essa letra grega para abreviar a palavra Cristo. E para muitos historiadores, a primeira vez que usaram para abreviar a palavra Christmas, Natal, foi em 1021, quando um escriba anglo-saxão foi escrever, e aí ele usou essa letra grega para salvar espaço no pergaminho. Desde então, essa maneira de escrever Natal em inglês foi ficando mais popular. Até que, mais recentemente, principalmente quando nos Estados Unidos as escolas públicas começaram a ficar mais religiosamente neutras, muitos esqueceram dessa maneira antiga de se escrever Cristo, e quando viam essas placas, começaram a achar que era mais uma estratégia para tentar neutralizar a religião. Número 3. Buda gordo. Falando em um líder religioso, lá do outro lado do mundo, um dos mais populares líderes espirituais é o Buda, do budismo. Aqui no Brasil e em outros países bem longe da Ásia, quando você pede para uma pessoa imaginar ou desenhar o Buda, muitos vão pensar nesse cara gordo aqui. Mas na verdade, esse cara não é o Buda. Bem, pelo menos não é o Buda histórico. O primeiro Buda, ele não é asiático lá do leste, tipo chinês, coreano, japonês, por aí. Ele na verdade era um indiano chamado Siddhartha Gautama. Bem, na verdade ele nasceu no que hoje seria Nepal, bem pertinho da divisa com a Índia. Ele foi um jovem rico,
que quando descobriu sobre os sofrimentos, acabou abandonando tudo para procurar como se livrar de sofrimento, até que ele teve o despertar ou iluminação. Depois disso, ele passou os próximos anos ensinando outros a obter isso, e aí ele virou o Buda. Esse é o Buda original, ou pelo menos o Buda histórico. Mas ao contrário do cristianismo, que só tem um Cristo, no budismo pode ter muitos Budas. Buda é um título que significa o despertado ou o iluminado, dado para alguém que conseguiu alcançar o que Siddhartha alcançou. Quando fazem uma imagem do Buda original, é esse cara aqui, mais magro e normalmente com uma cara mais serena e pacífica, diferente desse outro cara aqui, que tem a barrigona e tá rindo. Quem que é ele? Bem, ele foi um monge zen chamado Budai. Ele era chinês, vivendo lá na China no século X, ou seja, 1600 anos depois do Buda histórico. Ele era ousado, mais gordo e tinha um grande sorriso, tradicionalmente conhecido por ser feliz, com um bom coração e bom humor. Ele vivia viajando de vila em vila, carregando todos os seus pertences e ensinando pessoas, e todo mundo gostava dele por causa de sua natureza alegre. Ele ensinava um caminho para alcançar Nirvana, com risos e sorrisos. Depois, ele acabou se tornando também um Buda. E como ele era chinês, se tornou popular na China e nos lugares que a China tinha bastante influência. Quando muitos dos descendentes desses povos imigraram aqui para as Américas, eles trouxeram com eles esse Buda, fazendo com que em alguns lugares por aqui, especialmente no Brasil, ele ficasse mais conhecido do que o Buda histórico. Número 4. Einstein reprovou em matemática. Se você é que nem eu, talvez não tenha ido bem em matemática na escola. E para não ficar desanimado, talvez você já tenha ouvido da sua professora ou seus pais que, tudo bem, até Einstein reprovou em matemática. E olha só, depois ele virou um gênio da física. Você consegue. Bem, desculpa talvez estragar sua infância, mas esse mito também não é verdade. Einstein já desde cedo mostrava ser um gênio em matemática. E mesmo jovem, ele aprendeu sozinho vários conceitos de matemática avançada. Mesmo ele tendo algumas dificuldades aqui e ali na sua educação, ele nunca reprovou em matemática. Ele até foi aceito em uma grande universidade por causa de suas habilidades em matemática e física. Até uma vez comentaram com ele sobre esse mito, e ele deu risada, dizendo que antes de eu ter 15 anos, eu já dominava o cálculo diferencial e integral. E eu aqui com o dobro da idade e nem sei o que é isso. Pois é, se os pais ou professores querem animar os alunos que não estão indo bem em matemática, acho bom não ficarem comparando com um gênio do século passado. Número 5. Invenções. Falando em gênios, tem alguns outros que, mesmo sendo grandes inventores, são acreditados por inventar ou descobrir alguma coisa que não é 100% mérito deles. Por exemplo, muitos falam que Benjamin Franklin descobriu a eletricidade, mas na verdade, já se sabia que existia eletricidade por muito tempo. Em 2750 a.C., estudiosos egípcios escreveram sobre alguns peixes elétricos, chamando eles de trovões do Nilo. Os gregos antigos também sabiam que existia eletricidade e via que isso acontecia quando se esfregava alguns materiais juntos, criando eletricidade estática. Em 1600, esse cientista britânico fez vários estudos sobre eletricidade. Na verdade, foi até ele que popularizou essa palavra. Nos próximos anos, vários outros cientistas também estudaram esse fenômeno. E aí chegamos em Benjamin Franklin, que não descobriu a eletricidade no sentido de ser a primeira pessoa a observar e estudar esse fenômeno. Mas sim, ele fez bastantes pesquisas que contribuíram muito no entendimento da eletricidade. Um dos seus experimentos mais famosos foi quando ele voou uma pipa em uma tempestade para provar que os raios eram uma forma de eletricidade. Outro famoso cientista e inventor foi Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada. Mas na verdade, ele também não inventou sozinho, não criou esse negócio do nada. A criação da lâmpada foi um processo que durou anos e começou até antes de Edison nascer. O primeiro a fazer mais ou menos uma lâmpada foi esse cara aqui, que conseguiu fazer com uma bateria primitiva passar a luz em um arco que iluminou bastante, mas a luz era muito forte para se ter dentro de uma casa. Vários outros inventores depois e cientistas tentaram aperfeiçoar isso, até que chegou no Edison, que comprou algumas patentes de outros cientistas antes e conseguiu aperfeiçoar e descobrir um material que fizesse a lâmpada durar mais tempo. E falando em inventores, número 6, Santos Dumont. Com certeza vários de vocês vão pular aqui no comentário e discutir sobre esse assunto. Todo mundo conhece a briga que dá quando se faz a pergunta: quem inventou o avião? É uma pergunta bem polêmica que talvez não tenha uma resposta certa. Depende da sua definição de algumas coisas. De acordo com vários especialistas em aviação, inclusive brasileiros, a invenção do avião é mais provável que tenha sido um combinado de várias pessoas.
Então, assim como a lâmpada que a gente falou, é difícil apontar e falar quem que inventou esse negócio. Porque na época tinha muita gente ao mesmo tempo pegando ideia uma das outras e tentando fazer algo que voasse. Então muitas ideias foram compartilhadas. Mas tá, quem que voou primeiro? Isso que muitas pessoas brigam mais. Muita gente pelo mundo falam que os primeiros foram os irmãos Wright. Alguns outros falam de outras pessoas, como esse cara da Nova Zelândia, esse da França e outros. E o Brasil fala que foi Santos Dumont. Nem mesmo em Portugal, nossos primos falam que foi Santos Dumont. Com certeza, Santos Dumont contribuiu muito para o desenvolvimento do avião, mas a sua maior especialidade era no dirigível. Ele era muito bom em fazer máquinas mais leves que o ar. Ele que inventou uma que conseguia controlar no ar, fazendo ele ganhar uma competição lá na Europa e ficou bem famoso por lá. Quando teve a competição de ver quem conseguia voar com uma máquina que era mais pesada que o ar, aí que ele fez o famoso 14 bis, que voou por 220 metros lá em Paris, no dia 12 de novembro de 1906. Já os irmãos Wright eram mais pobres e eles queriam ganhar dinheiro. Então eles tinham muito medo de alguém ver as invenções deles e roubar as ideias. Por isso que vários de seus experimentos foram feitos em segredo. Eles disseram que eles voaram pela primeira vez em 1903, 3 anos antes do 14 bis. Então, para muita gente, como 1903 vem antes de 1906, então foram os irmãos Wright que voaram primeiro. Mas muitos criticam porque esse voo não foi documentado como o de Santos Dumont e não tinha muitas testemunhas, a não ser alguns conhecidos deles. Outra coisa, esse voo foi bem ruim. Ele saiu muito pouco do chão e durou alguns segundos apenas. Parece mais que eles caíram com estilo. Outros também criticam falando que eles usaram um tipo de catapulta para poder sair do chão, enquanto o 14 bis não precisou. Porém, tem algumas reportagens e fotos em 1905, um ano antes de Dumont, que mostrava eles voando por 39 km. E dessa vez, apesar de usarem trilhos para poder andar em linha reta, eles não precisaram de uma catapulta. Mas, também de acordo com algumas regras da competição francesa, aquela que Santos Dumont participou, talvez eles não teriam aceito e considerado esse voo deles. Em 1908, eles foram finalmente voar lá na França, e na época ninguém acreditava neles. Mas quando eles voaram, eles fizeram manobras no ar que ninguém tinha visto antes, deixando o pessoal de boca aberta e fazendo com que eles ficassem bem famosos. E aí fica nessa discussão. Mas, interessantemente, esse alemão aqui, ele fez esse aviãozinho que tem uma estrutura bem parecida com os aviões modernos de hoje em dia, e tinha também um motorzinho. Esse avião, ele voou em 1901, 2 anos antes até mesmo dos irmãos Wright. Mas por que ninguém fala que esse cara foi o primeiro? Bem, é porque não tem registros, a não ser algumas notícias de jornal. Mas é isso aí, gente. Mais alguns mitos que muitas pessoas pensam que são verdades. O que você acha? Algum você não sabia? Quais outros que a gente pode fazer talvez no futuro vídeo? Deixa nos comentários e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!